A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Leciono aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E também sou teólogo por formação. Nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre um tema que eu já queria falar e aprove a revista de citar o versículo propriamente dito. O versículo que foi citado, que será a cerne da nossa reflexão, está baseado em Efésios capítulo 6, versículo 12. Esse versículo foi citado no tópico 2 do subtópico de número 1 da primeira aula desse trimestre. Então eu queria convidar você para ler junto comigo. Eu estou usando uma tradução aqui muito boa, eu queria recomendar para vocês, tá? Essa Bíblia aqui, ó, ela chama The Way. Essa Bíblia, ela tem uma linguagem, embora ela seja NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela remonta muito aos escritos originais. Então, muita coisa que eu pesquiso nos meus livros, né? Quando você vai olhar na nova tradução da linguagem de hoje, ela traz exatamente o significado que os livros trazem. Então, é uma linguagem muito boa, muito fácil de ser compreendida e ela não estraga a tradução, que é o mais importante, né? Capítulo 6, você vai sentir uma pequena diferença aí com a tradução, mas ela é muito boa de se ler também. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó: Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, esse é um dos pontos que nós vamos abordar, a questão desse mundo de escuridão. Então, vamos lá. O capítulo 6 de Efésio, quando você pega do 10 ao versículo 20, nós temos aqui uma temática bastante interessante concernente ao que Paulo pensava sobre a questão dos seres espirituais, e isso nos deu base para entender melhor a questão de como são e de como se organizam. O capítulo 6, versículo 10 de Efésios, vai falar sobre uma guerra. O autor até colocou na revista, logo na primeira aula, que seria ali a verdade prática, ele nos diz que nós somos convidados a participar dessa guerra, uma guerra espiritual. Ou seja, nós devemos estar preparados quando o convite surgir. Então, quando nós falamos dessa guerra, nós entendemos que todos nós gostaríamos de estar em paz a vida toda. Isso, se eu perguntasse para você, você diria que não quer ter guerra com ninguém, você queria viver a sua vida toda em paz e tranquilidade. Pois é, aquele que é inimigo de Deus desde o princípio, é essa a má notícia também que eu tenho para te dizer, que esse inimigo que é inimigo de Deus, ele também tornou-se inimigo seu e meu. Então ele sai da esfera da briga pessoal com Deus e entra numa esfera humana ao qual ele briga conosco, ele está nessa guerra junto conosco. Por quê? Ele atacou, ele ataca a igreja. Então nós temos como papel nos defender com as armaduras que Deus nos deu. Então nós vamos ver que não haverá cessar-fogo, não haverá trégua, não haverá o cessar de hostilidade, ou seja, até o fim da nossa vida. Isso não vai acabar. O bom,
o que nós podemos trazer agora de notícia boa é que o dia D, qual foi esse dia D? O dia D aconteceu na morte e ressurreição de Cristo, aonde Deus, olha que interessante, aonde Deus fincou sua bandeira na terra sobre a forma de cruz. Então nós começamos a ter um raio de esperança e nós temos também aí uma oportunidade de entrar na guerra muito mais confiante, porque o dia D já aconteceu, aonde a morte e a ressurreição aconteceu e Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, fincou a sua bandeira como território de Deus através e em forma de cruz. Então, com isso, o inimigo sofreu um duro golpe, ou um golpe fatal, mas a guerra não terminou. Então, voltamos aí novamente a pensar de forma negativa. Por quê? A batalha, ela foi ganha, mas a guerra não terminou. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a paz, aquela paz que Jesus nos prometeu, é a paz estabelecida na cruz. E essa paz estabelecida na cruz, ela somente será experimentada no meio de uma luta sem trégua. É essa a grande verdade do Evangelho que ninguém quer aceitar. Que essa paz não é viver um mundo toda a vida em paz e tranquilidade. Não. Se estamos em uma guerra, se temos consciência que estamos nela, se entramos nessa guerra, nós sabemos que nós só teremos paz a partir do momento em que nós experimentarmos ela em meio à guerra, tá? Então, para isso, o versículo 10 do capítulo 12, o versículo 10, aliás, do capítulo 6, vai falar que nós só conseguiremos vencer com o poder do Senhor, no versículo 10, e a sua armadura, que no caso vai começar a ser falada a partir do versículo 11, tá? Que começa a falar que a armadura tem um papel fundamental nessa guerra, e lá para o versículo 14 para frente ele vai começar a especificar essa questão. Então nós vamos ver que, eu citei aqui o versículo 10 e o versículo 11. No versículo 11 também nós vamos ver que quando nós falamos dessa batalha e dessa guerra, olha que interessante, não somos nós que vamos atacar, pelo contrário, nós vamos nos defender, tá? Por quê? Porque nós não perseguimos e nem atacamos o inimigo. O versículo 11 deixa muito bem claro o caráter dessa batalha. O versículo 11 vai dizer: e permaneceremos firmes contra o inimigo. Ou seja, ele vai lançar setas, ele vai lançar armadilhas, ele vai fazer tudo o que for preciso para te derrubar. Nós não temos aí armas para lutar de forma num ataque ou numa perseguição. Esse não é o objetivo do capítulo 6. Pelo contrário, é ficarmos firmes, aguentarmos as pressões e os ataques do inimigo. Ok? Então, olha que interessante. Então, a igreja, ela tem o papel de fazer o quê? Ela é considerada corporativamente como participando de uma batalha. Mas os protagonistas são o quê? São Deus e o diabo. Eles são os protagonistas da batalha, da guerra, tá? Deus e os seus anjos e Satanás e os seus anjos demônios. Mas nós, de forma corporativista, estamos também participando dessa guerra. Por quê? Nós nos envolvemos através da história. A história que aconteceu lá no início com Adão e Eva fez com que toda a humanidade se envolvesse numa batalha, numa situação que não era nossa. A batalha era entre Deus e o diabo. Aí nós vamos ver que o versículo 12 do capítulo 6, tudo no mesmo capítulo, vai dizer: a nossa luta, então,
resumindo, não é contra os seres humanos, contra a carne e sangue, mas sim contra as organizações e os poderes. As organizações exercem poder e influência. Então nós temos organizações e poderes, tá? Então essas organizações, esse grupo, esses demônios têm o quê? Poderes. Então nós estamos lutando contra as organizações e os poderes. Então Paulo acreditava no quê? No caráter pessoal e nas forças organizadas. Isso é interessante, porque Paulo acreditava no caráter pessoal, porque ele entendia que existia esses grupos, que existia esses poderes específicos em cada situação. E faz com que Paulo entenda que há um caráter pessoal. Não é uma multidão, não é uma legião, não é um conglomerado de demônios que atuam de forma deliberada, desorganizada e cada um tem o mesmo poder. Não, Paulo entende que isso tem um caráter pessoal e também é uma força organizada. Então, algo muito diferente daquilo que Paulo entendia, que nós podemos entender, aliás, sobre a questão do poder hereditário, forças judiciais ou dialéticas, né? Então é totalmente diferente o caráter pessoal, as forças organizadas, mas em um nível espiritual. Nada, quando nós fazemos essa afirmação de que é algo diferente do poder hereditário, que no caso poder hereditário fala de ditadores como Hitler, Mussolini e tantos outros ditadores que apareceram na história e que foram um poder hereditário, né? Por causa do comunismo, por causa do socialismo, por causa do nazismo, enfim, várias vertentes políticas. São poderes hereditários ou forças judiciais, dialéticas, que através do iluminismo, o materialismo, enfim, forças dialéticas. Isso passa. A nossa briga não é contra isso, é contra algo maior do que isso. Então Paulo está nos chamando a atenção, olha, essa briga está além daquilo que eu e você pensa, não está na ordem dialética, não está na questão judicial e também não está no poder hereditário. Então, quando nós falamos de inimigo, o inimigo da nossa alma, ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele também não é onisciente, mas ele é organizado. E é isso que faz toda a diferença no contexto do versículo 10 até o 20. Ele é organizado. Por mais que a gente pense que não é, Efésios vem mostrar que ele é sim. Tá? Então, a ideia principal do texto que nós estamos abordando, principalmente o versículo 12, é que a ideia principal não é a preparação, mas o êxito em resistir ao mal. Então, a preparação pode ser muito boa, pode ser excelente, mas será que estamos realmente resistindo ao mal? Então a preparação, você fez isso, você fez aquilo, você vai na escola dominical, você participa de cursos teológicos e tal. Tá, é muito bom a preparação. Mas e resistir é totalmente diferente. Sabe por quê? A questão da resistência, ela não depende de curso. Ela depende de um aprendizado. Ela depende de uma consciência, ela depende da fé. Ela depende da esperança, ela depende de elementos que vão além da nossa consciência. Então aí você começa a entender que o final da vida é resistir ao mal, resistir o que ele tem para fazer o ataque. Então nós vamos ver que alguns elementos são apresentados para nós. O cinturão da verdade é apresentado, a couraça da justiça, o sapato para ser calçado para pregar o evangelho. O escudo também é nos dado. O capacete da salvação é nos apresentado para nós usarmos. E também a espada do Espírito que o Espírito Santo nos dá. Ou seja, com esses elementos eu tenho que resistir ao diabo, às suas forças. Então, entendendo isso,
Preste muita atenção. Entendendo tudo isso que eu falei, vamos lá para o ponto que nos é interessante. Porque ele vai falar de principados, ele vai falar de algumas ordens. E às vezes as ordens podem estar além. Se você quiser um vídeo que fala sobre demônios, que fala sobre poderes, é só deixar na descrição do vídeo. Pode deixar que eu vou preparar. Eu tenho material aqui para preparar isso. Para falar sobre a doutrina dos anjos e demônios. Tá? Então eu tenho material para preparar, só que eu preciso que você me diga que seria interessante, tá bom? Aí você deixa na descrição do vídeo. Então vamos lá. Vamos para o texto. Principados. O texto ali no grego, vamos reportar para o grego, tá bom? É o grego que vai nos dar o significado da palavra. O archai. O archai nada mais é do que espíritos malignos que mantêm os territórios que lhe foram confiados. Então eu tenho nos principados uma hoste, eu tenho um grupo, eu tenho uma legião de demônios que tem determinados territórios confiados. Ou seja, quando lá em Daniel fala sobre o príncipe da Pérsia, sobre o príncipe da Grécia, são demônios específicos com as suas legiões que trabalham em prol daquele ambiente. Quando Paulo vai falar, essa palavra archai vem da palavra também arché, né, muito utilizado pelos filósofos, que é primazia ou começo, ou seja, refere-se à categoria de poder, domínio, ofício, ou seja, é aqueles demônios que estão em um grau elevado. Quando o capítulo 6, do 10 ao diante, vai falar sobre as potestades nada mais é no grego que exousiai. Depois eu vou deixar essas palavras na descrição do vídeo, tá? Para você até fazer conferência com os livros que você tem, para você ver que tem referência e tem coerência o que eu estou dizendo. Então as potestades nada mais é do que espíritos malignos que recebem autoridade para presidir sobre as estruturas pecadoras do mundo. Ou seja, o que eu poderia usar de exemplo quanto às estruturas? A questão sexual, tá? A questão da prostituição. Seria uma estrutura pecadora. Então eu tenho demônios que recebem autoridades para presidir sobre estruturas pecadoras do mundo. Então cada esfera é como se determinados elementos, situações fossem divididos por blocos. A prostituição, isso e aquilo. Então eu tenho demônios que presidem sobre essas questões mundanas, né? A guerra, por exemplo, a doença. Então a gente que nós que somos pentecostais acreditamos fielmente nessas questões, tá? Que existe uma hierarquia entre os demônios, assim também como existe entre os anjos. O próximo item aqui, o terceiro, é os príncipes das trevas. É uma palavra bem comprida que não vou me arriscar a falar, tá? Porque ela é bem compridinha. E significa governantes do mundo. Ou seja, que governam sobre a atual ordem mundial. Então, aqui está nos aspectos sociais, políticos, principalmente, esses príncipes das trevas que governam sobre a atual ordem do mundo, seja no cunho capitalista, seja no cunho social, seja no cunho da esquerda, centro-esquerda, progressistas, enfim, eu tenho uma gama de ambientes que eles podem atuar. A última questão que Paulo coloca é sobre as hostes espirituais da maldade. Na verdade, aqui Paulo está se referindo a todos os poderes de espíritos malignos, ou seja, se refere às vastas ordens de demônios de categoria inferior também. Então, quando eu falo as hostes espirituais da maldade, eu estou falando tanto das ordens inferiores de demônios, que existem, demônios mais fracos, e também todos os poderes espirituais que não são apresentados aqui, que tem como papel fundamental manter o homem em escravidão.
tá bom? Então eu queria fechar esse bloco, essa primeira reflexão nossa, uma reflexão muito importante, tá bom? Uma reflexão que nos traz uma análise bem interessante sobre a questão das ordens espirituais. E como eu disse, se você quiser um vídeo mais completinho, nós iremos fazer lá na categoria dos populares sobre a doutrina dos anjos e demônios, que é um ponto bem importante, porque se eu estou falando de inimigo e não conheço o meu inimigo, não é porque nós estamos gostando de demônios. Não, não é isso. É porque eu estou lutando contra eles. Então eu tenho que saber a perspicácia desses agentes demoníacos. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e também faça o seu comentário, que é muito importante. Eu recebo mensagens aí do Brasil inteiro no meu WhatsApp, que eu sempre deixo o meu WhatsApp comercial aí na descrição do vídeo. Vou deixar essas palavras no grego também, para você pesquisar aí nos seus livros. E também aí compartilhe com com aquelas pessoas ou com o grupo da sua igreja que você sabe que vai ser aí muito produtivo. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?